Olá, eu sou o Bernardo e hoje a gente vai comentar sobre mais um capítulo do livro Uma Vida com Propósito, e o nome desse capítulo é Você Não É um Acidente. E nesse capítulo o autor traz uma visão através das lentes bíblicas de que a nossa vida ela não é um acidente, não é por acaso. Desde o nosso nascimento até o momento atual em que a gente está vendo esse vídeo, cada respirar nosso é divino, vem de Deus. E o autor coloca como texto base Isaías 44:2, que diz: Assim diz o Senhor, que o criou e formou desde o ventre materno e que o ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado, a quem escolhi. Mesmo muito antes do exílio babilônico, Isaías profetiza as palavras de Deus ao povo, que viria futuramente a temer o seu próprio destino e estava tendo algumas crises nacionalistas, espirituais e até mesmo identitárias. As crises nacionais eram por ser, não um país como o Brasil, Portugal, mas por ser a nação santa, o povo de Deus. E às vezes a gente se encontra no momento em que a gente pode achar que a gente é um acidente só por ter nascido num lugar em que, pejorativamente falando, ele é um lugar pobre, ele é um lugar abandonado, um lugar, sabe, sem valor. E como sendo de Deus, a gente passa por isso. O rei Davi, ele apacentou as ovelhas, ele lutou contra leão, lutou contra urso, foi perseguido e ainda assim ele teve piedade daquele que o perseguiu, que no caso foi o rei Saul. A vida dele não foi um acidente, ela foi uma preparação para um propósito muito maior, que ele só veio entender depois. E o segundo são como se fossem crises identitárias. Eu nasci numa família simples, num lugar simples, e às vezes eu me pergunto, caramba, e se eu tivesse nascido numa nação diferente, numa família diferente, talvez num lugar mais rico, mais bem estruturado, como seriam as coisas? E isso eu acho que não significa nada, porque eu não seria a pessoa que eu sou e talvez eu nem conhecesse a Cristo. E quando a gente acaba pensando nesses sis, a gente vai estar colocando a satisfação de uma plenitude da nossa identidade em coisas que vêm da carne. O próprio apóstolo Paulo, ele tinha como se fosse um currículo na identidade dele perfeito. Ele era circuncidado ao 8º dia, ele era israelita da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor de cristãos, quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. E de quebra ainda tinha uma cidadania romana. E ele diz que todas essas coisas ele considera como perda. Ou seja, a gente tem uma origem de identidade num lugar que a gente deveria ter, porque existe algo que vai muito além disso. E por fim, uma crise espiritual, de acreditar que nós somos um acidente porque temos crises espirituais. Acho que por várias vezes eu me peguei perguntando por que Deus não me fez como um dos gigantes da fé, como um João Batista da vida. E são exatamente nesses momentos em que eu enxergo um pouco a minha vida sem propósito, sabe? Mas aí eu acabo tendo um entendimento do Espírito que muitos de nós fomos convocados para lutar pequenas guerras, convocados para falar sobre vitórias que não vimos, mas que ouvimos e sentimos pela graça de Deus que nos alcançou. E no chamado do próprio profeta Jeremias, lá no capítulo 1 do livro de Jeremias, versículo 5, diz que antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. A nossa vida não é um acidente. E talvez ele não vá chamar a gente para ser especificamente um profeta para as nações, mas vai chamar a gente com um propósito de cuidar do irmão que está do nosso lado, um propósito de cuidar da viúva, de cuidar do órfão, como ele ordena, e de cuidar daqueles pequeninos que Jesus fala que quando a gente cuidou deles, a gente cuidou do próprio Jesus. E a gente se vê no próximo capítulo. Tchau!